Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. João Batista é conhecido como o precursor de Jesus Cristo, que veio para preparar o caminho para a chegada do Senhor. João era um evangelista e pregava o arrependimento dos pecados. Daí seu apelido, Batista, pois batizava nas águas aqueles que reconheciam suas falhas e as necessidades de mudança para agradar a Deus. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos todos aqui juntos para estudarmos a tua palavra. Abençoe nosso estudo e a cada pessoa que está aqui. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. A história de João é narrada nos 4 evangelhos e sua vinda foi predita pelos profetas. Isaías 40, versículo 3 e Malaquias 3, verso 1 e Malaquias 4, verso 5. João veio para preparar o caminho para o Senhor. Foi a voz forte e corajosa que anunciou a chegada do Messias. Ele batizou a Jesus e proclamou-o como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista era filho de Isabel e Zacarias e tinha um grau de parentesco com Jesus. Seu nascimento milagroso foi prenunciado pelo anjo Gabriel, tal como o de Jesus. Seus pais pertenciam à linhagem sacerdotal de Arão e ambos eram considerados justos perante o Senhor. O nascimento de João foi um milagre, já que Isabel era estéril e o casal era bem idoso. Foi anunciado que mesmo antes de nascer, João seria um homem cheio do Espírito Santo e que prepararia o povo para a vinda do Senhor. Ele seria um profeta poderoso em palavras, tal como foi Elias. Vamos ler Mateus 3, versos 1 e 2? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Arrependei-vos, voltai para Deus, mudai vossa maneira de pensar. João Batista convida a uma mudança radical de atitude em relação ao pecado e um retorno a Deus. João devia ir como mensageiro para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhe nova direção aos pensamentos, devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade de perfeita justiça de Deus. Quantos hoje estão vivendo uma vida de pecado, vivendo para a satisfação própria, vivem longe de Deus? A cobiça das riquezas, o amor do luxo e da ostentação estão presentes hoje em dia. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas são a causa de muitas moléstias e degeneração física, amortecendo
as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. João devia assumir a posição de reformador por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário devia constituir uma repreensão para a sua época. Como profeta, João deveria converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às prudências do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo. O mundo hoje está entregue à condescendência com as próprias inclinações, abundam erros e fábulas, e a palavra de Deus é deixada de lado e esquecida. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições de temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição à mais elevada faculdade do Espírito. João proclamava a vinda do Messias e chamava o povo ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizava-os nas águas do Jordão. Assim, por uma lição prática, declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus estavam contaminados pelo pecado e sem purificação do coração e da vida não poderiam ter parte no reino do Messias. Vamos ler Mateus capítulo 3, o verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No tempo de João Batista, Cristo estava prestes a se manifestar como o revelador do caráter de Deus. Sua própria presença tornaria aos homens manifesto o seu pecado. Somente em virtude da boa vontade da parte deles para serem purificados do pecado, podiam entrar em comunhão com Jesus. Só os puros de coração podiam permanecer em sua presença. Hoje, nosso mundo está mergulhado no pecado e caminha para a destruição. Assim como João Batista, é nosso dever, como cristão, preparar um povo para se encontrar-se com Jesus quando ele retornar. Mas muitos cristãos deixam sua fé em Cristo e vivem um cristianismo de fachada. A mensagem para nós hoje é: arrependei-vos, convertei-vos. Quando confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa e nos purifica. Por toda a Galileia se espalharam as novas do profeta do deserto e de sua maravilhosa mensagem. Esta chegou até aos camponeses das mais remotas cidades, da montanha, e aos pescadores da praia, encontrando nesses corações simples e sinceros a mais genuína aceitação. Em Nazaré repercutiu na oficina da carpintaria que fora de José, e houve alguém que reconhecesse o chamado. Seu tempo chegara. Afastando-se de seu diário labor, despediu-se de sua mãe e seguiu os passos dos camponeses que afluíam em multidões ao Jordão. Vamos ler 1 João 1, verso 9?
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nunca envia mensagens para adular o pecador. Isso seria fatal para a vida eterna. Um dos sinais de conversão genuína é o sincero arrependimento dos pecados e seu abandono. Da mesma forma, um dos sinais de que uma mensagem precede de Deus é quando aponta o pecado e chama ao arrependimento e à confissão. Jesus e João Batista eram primos e intimamente relacionados pela circunstância de seu nascimento. Todavia, não haviam tido nenhuma comunicação direta um com o outro. Era outono do ano de 27 depois de Cristo e possivelmente João Batista já pregava havia cerca de 6 meses. O outono era a época de 3 festas judaicas importantes: a festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. Na terceira festa, esperava-se que todos se apresentassem perante o Senhor em Jerusalém. Êxodo capítulo 23, verso 14 até o 17. Visto que Cristo foi batizado no outono, é razoável crer que isso se relacione com sua ida a essa festa. Já com cerca de 30 anos de idade, Jesus deixa Nazaré e vai até as águas do Rio Jordão, a rota que os judeus seguiam com frequência entre a Galileia e Jerusalém. Ficava ao longo do Vale do Jordão. Vamos ler Mateus capítulo 3, verso 13 até o 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu pureza de caráter que nunca tinha visto em homem algum. A própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito. Nunca, entretanto, estivera em contato com um ser humano de quem brotasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado acerca do Messias. Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. Vamos ler Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ao sair imediatamente das águas do Jordão, Jesus se ajoelhou às margens do rio em oração, para que o Pai lhe desse uma prova de que aceitava a humanidade na pessoa de seu Filho, e também para pedir pelo êxito de sua missão. Lucas 3, 21. E desejado todas as nações, páginas 111 e 112. Por um momento, as portas do mundo invisível se abrem
como em outras ocasiões importantes, como no caso de Estevão, Atos dos Apóstolos 7, versículos 55 e 57. Jesus contemplou a descida visível do Espírito Santo. João Batista também testemunhou a manifestação divina. Vamos ler João capítulo 1, verso 32 até o 34? E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O restante da multidão reunida testemunhou apenas a luz celestial sobre a face do Salvador e sentiu a santa solenidade da ocasião. Essa manifestação da glória e da voz do Pai veio em resposta à oração do Salvador por força e sabedoria para realizar sua missão. João também percebeu que esse era o sinal prometido, pelo qual ele reconheceria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29 até o 34. Finalmente, a cena sublime fortaleceria a fé daquele que a testemunharam e os prepararia para a proclamação pelo batismo. João identificou o Messias. Diretamente do trono são enviados raios da sua glória. A voz do Pai foi ouvida do céu, dando testemunho de seu Filho. Abrem-se os céus, e sob a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde Salvador. Vamos ler Mateus 4, verso 1? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Desde o nascimento, Jesus estava sob a direção e instrução do Espírito Santo. Lucas 2,52. Mas, na ocasião do seu batismo, o Espírito desceu sobre ele em rica medida para lhe conferir sabedoria e habilidade para a sua missão. Atos 10 e o verso 38. Jesus era guiado passo a passo pela vontade do Pai, em harmonia com o plano que havia perante ele, perfeito em todos os detalhes. Marcos usa uma expressão ainda mais forte: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos 1 e o verso 12. Segundo a tradição, o local da tentação fica nas montanhas escarpadas e áridas a oeste de Jericó. O batismo ocorreu no Jordão, a leste de Jericó. Mateus 3 e o verso 1. E o fato de Jesus ter voltado para lá no final dos 40 dias indica que o deserto da tentação não estava muito longe. Sendo assim, é bem possível que Jesus tenha se retirado à região deserta do Monte Nebo, nas montanhas de Abarim, a leste do Mar Morto. Jesus não convidou a tentação, nem se colocou de forma consciente no terreno encantado do inimigo. Ele se retirou para o deserto para estar a sós com o seu Pai e meditar na tarefa que estava diante dele. Jesus assumiu a natureza humana e com ela
a possibilidade de ceder ao pecado, desejado em todas as nações, página 117. Foi-lhe permitido que enfrentasse os perigos da vida em comum, como todo ser humano, combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna, desejado a todas as nações, página 49. Só assim poderia ser dito que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, e o verso 15. De outro modo, se afirmam alguns, por ser divino, Jesus não pudesse ser tentado, então sua tentação teria sido uma farsa. Foi por meio de sua natureza humana que ele experimentou a tentação. Desejado de todas as nações, página 686. Se sua experiência com a tentação tivesse sido em qualquer nível menos probante que nossas experiências, ele não estaria habilitado para nos socorrer. Temos um representante diante do Pai, que pode se compadecer das nossas fraquezas. Vamos ler Hebreus 4, verso 15? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como um conosco, cumpria-lhe suportar o fardo de nossa culpa e aflição, o inocente devia sentir a vergonha do pecado. O amigo da paz tinha que habitar entre a luta e a verdade com a mentira, a pureza com a vileza. Todo pecado, toda discórdia, toda contaminadora concupiscência, trazido pela transgressão, lhe era uma tortura para o espírito. Sozinho devia trilhar a vereda, sozinho carregaria o fardo sob aquele que abrira mão da glória e aceitara a fraqueza da humanidade. Devia repousar a redenção do mundo. Viu e sentiu tudo isso. Firme, porém, permaneceu em seu desígnio. De seu braço dependia a salvação da raça caída, e ele estendeu a mão para agarrar a do onipotente amor. Vamos ler Isaías 53, verso 4 e 5? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje as profecias estão se cumprindo, e muitas pessoas estão distraídas com as coisas deste mundo. Satanás prende as pessoas dando tudo o que elas querem, e com isso não sente falta de Deus, não percebem que se continuar desse jeito vão perder a salvação. A mensagem de João Batista para nós hoje é: arrependei-vos. Devemos voltar para Deus. Não devemos seguir a moda, nem imitar o comportamento e os costumes deste mundo, pois o mundo é do maligno, 1 João 5 e o verso 19. Mas
Devemos ter um relacionamento de intimidade com Deus, o qual nos permitirá andar segundo sua vontade para a nossa vida. Não conseguiremos andar na vontade do Senhor pelos nossos próprios esforços, mas somente por meio do nosso relacionamento com Ele. E isso acontecerá quando recebermos dele um novo coração. Ezequiel 36, verso 28 e 27. Só assim poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, a salvação está estendida a todas as pessoas. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos chamando, pois sua graça nos basta, pois muito em breve Jesus voltará. E como está a sua vida? Se hoje vocês ouvirem a voz de Jesus, não endureça o coração. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, perdoa nossos pecados, guia-nos em seus caminhos, envie seu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.